Olá a todos, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, que a presença do Espírito Santo esteja na sua casa, na vida de cada pessoa que é importante para você, que o Senhor guarde sua vida, guarde os seus bens, abençoe o seu trabalho, você no seu colégio, que toda obra de tuas mãos venha a prosperar pela presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você ainda não é inscrito, se inscreve. Você não ativou o sino, ativa. E vamos dar continuidade ao nosso estudo em nome de Jesus. Ontem eu falava sobre o pecador que se arrepende e alcança o favor de Deus. Hoje eu quero falar sobre o pecador teimoso, sabe? Aquele crente, você é aquele crente que diz assim, a carne é fraca, Deus vai salvar pela fé, e você insiste em viver no pecado. Toma cuidado para você não ter o fim que este homem teve. Quem tem sua Bíblia, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 28, o versículo 5. Antes de ler o versículo 5, todos já sabem que eu estou falando do rei Saul. O rei Saul, quando foi ungido rei, ele adquiriu a mesma unção de profeta. Eu quero que você entenda que a mesma presença de Deus que vinha sobre os profetas veio sobre o rei Saul. Então o rei Saul era o homem ungido de Deus, com poder na presença de Deus, tá? Então, eu sei que hoje eu falo para pessoas que não frequentam a igreja, eu falo para pessoas que frequentam a igreja e eu falo para pessoas que têm ministério na mão. Não é uma nem duas pessoas que eu sei que me ouvem que têm ministério na mão, são pastores, são obreiros, são pregadores do evangelho. E acontece que quando muitas vezes você sobe de cargo na igreja, você esquece de uma regra básica. Vou lembrar, antes de ler a mensagem, o que dizia o apóstolo São Paulo. Quando eu me sentia forte, eu estava fraco. Mas quando eu me sentia fraco, aí eu estava forte. Porque na hora que você se sente fraco, é que você vai buscar a presença de Deus e você se humilha. Aí vamos lembrar o histórico de Saul. Toda vez que o profeta Samuel reclamava com Saul, Saul olhava para o profeta Samuel e dizia: eu também tenho do Espírito de Deus. Deus fala comigo através de revelações. Deus fala comigo através dos sonhos. Deus fala comigo e se revela de várias formas para mim. E isso tem acontecido. Cuidado. Se você é uma pessoa que tem dado esse tipo de resposta para tudo e até mesmo para querer não se arrepender do seu pecado, toma cuidado para não acontecer com você o que aconteceu com Saul. Leamos. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por adivinhação ou revelação, nem pelos profetas. Então Deus se fez mudo para Saul. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu-se outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. De noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia
e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez o rei Saul, como matou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada contra a minha vida, para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas. Que vês? Então a mulher lhe respondeu: Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo como um ancião e está envolvido numa capa. Entendeu Saul que era Samuel, inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, vieste a mim e me pergunta, visto que o Senhor já desamparou você e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio te dissera: tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Verso 19 diz assim: O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. O que eu quero que você entenda, você que está me ouvindo agora, é que se você ler a história do rei Saul no livro, o primeiro livro do profeta Samuel, você vai entender que o rei Saul teve todas as oportunidades para se arrepender. Mas enquanto o rei Saul estava no trono e ele achava que tudo ia bem para ele, enquanto ele achava que ainda tinha o controle da vida dele, ele não quis se arrepender, mesmo sabendo que estava errado. Mesmo ouvindo que estava errado, ele quis continuar no pecado, porque ele achava que ele tinha o controle de tudo. Quem controlava o ouro do reino? Saul. Quem controlava as tropas do reino? Saul. Quem controlava a vida do povo no reino? Saul. Mas ele esqueceu que ele estava se tornando inimigo de alguém que tinha mais poder do que ele. Você se acha um empresário forte, dono de uma grande companhia? Você se acha um pastor, um obreiro, um crente forte, porque as pessoas te ouvem, porque você tem recursos financeiros, porque você consegue, humanamente falando, impor a sua vontade sobre os outros. E por isso, mesmo sabendo você que está errado, você não se arrepende? Toma cuidado. O relógio de Deus não para de contar. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, acompanhando a mim,
acompanhando aquele que é muito mais fraco que você e acompanhando você que se acha forte. Saul, enquanto ele não viu a hora da destruição diante dele, ele foi rebelde, ranzinza, desobediente. Ele era o rei e não queria ouvir ninguém. Ele estava cercado de profetas e não estava aí para ninguém. Ele tinha amuletos consagrados que ele usava para consultar o Senhor. E Deus falava com ele. Até o momento que Deus parou de falar com ele de uma vez só, porque Deus já havia prometido destruí-lo. Sabe qual é o problema do rebelde quando ele é destruído? Ele nunca vai sozinho. Sabe qual é o problema do falso profeta, do falso pastor, do falso obreiro, do falso crente quando ele é destruído? Ele nunca vai sozinho. Ele sempre leva alguém com ele. E quanto maior a posição dele, maior é o número de pessoas que caem juntamente com ele. Porque quer viver num pecado, porque quer viver contrário à palavra de Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Saul não ouviu a voz de Deus, marchou para a destruição e levou junto com ele cada homem que marchou com ele. Vai um recado para você. A Bíblia diz que uns confiam em carros e em cavalos, mas nós devemos confiar no Senhor. Confia em Deus. Coloca a tua confiança e a tua esperança em Deus. Esquece o recurso que você tem, financeiro, até mesmo você acha que você é uma pessoa forte espiritualmente, se humilha na presença de Deus. Se veja o tempo todo, como diz o apóstolo São Paulo, se veja o tempo todo como uma pessoa fraca, como uma pessoa sem forças, como uma pessoa que precisa o tempo todo do auxílio de Deus. E Deus vai estar com você. Porque se você não se arrepender do seu pecado, se você ficar com essa conversa que todo mundo é falho e que vai ser salvo pela fé, que Deus sabe que você é pecador e você não faz nada para mudar, escuta, tu vai para o inferno, como foi o rei Saul. Por favor, pega o azeite. Vamos dar continuidade à nossa campanha de consagração. Você que está ouvindo a mensagem diária e você está em jejum no dia de hoje. Feche seus olhos. Segura nas tuas mãos o azeite puro da oliva. Senhor nosso Deus e eterno Pai, toda a honra e toda a glória é dada ao teu nome. Não há outro como o Senhor, digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Não há outro como o Senhor, que receba louvores e adoração. Só o Senhor merece toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor detém todo o poder, como também toda a misericórdia e todo o amor. Meu Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nos reunimos diante da tua presença, não com o espírito do rei Saul, rebelde, desobediente, mas com o espírito do rei Davi, propício a se arrepender, propício a pedir perdão. Então nós nos reunimos diante da tua presença e pedimos ao Senhor: transforma a nossa vida, perdoa os nossos pecados, perdoa a iniquidade do nosso coração. Seja conosco, Senhor nosso Deus e eterno Pai, para que a tua presença venha nos guiar, para que a tua presença venha nos fortalecer, venha nos proteger da iniquidade do nosso próprio coração, venha nos proteger das armadilhas dos nossos pensamentos,
que o teu Espírito e a tua graça nos envolva para o nosso bem, em um nome de Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, lembra da nossa família, lembra da nossa casa, lembra de cada pessoa que é importante para nós, daquele que está sofrendo por causa da doença ou por causa dos vícios. Liberta-os, ó Deus, em um nome de Jesus, que eles possam ter um encontro contigo, que a nossa fé seja para salvá-los. Não queremos, meu Deus, por causa da nossa rebeldia, destruir a nossa família, mas queremos, pela força da nossa obediência, salvar o nosso lar, a cada pessoa que é importante para nós, em um nome de Jesus. Por favor, fique em silêncio e segure, com fé, com força, o azeite da oliva. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez hoje, nesse 12º dia, queremos consagrar esse azeite. Confirma a manifestação da tua graça, confirma a manifestação do teu poder sobre esse objeto consagrado. Meu Deus, que não seja mais o azeite extra virgem produzido pela indústria A, B ou C, mas que seja o azeite puro da oliva, o óleo da unção, para ungir os doentes, os enfermos, para consagrar lugares onde esteja sofrendo manifestação maligna. Quando esse azeite tocar o doente, o perturbado, quando esse azeite tocar este lugar pesado, que a presença do teu Espírito venha expulsar todo mal, como diz a tua palavra, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Que a graça, que a manifestação do teu Espírito venha expulsar todo mal, conforme for ungido este lugar pela força desse azeite, pela força da presença do Senhor contido neste azeite, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, lembra daqueles que estão em jejum, lembra daqueles que estão consagrando a própria vida ao Senhor, daqueles que estão se afastando da prática do pecado, da prática do vício. Seja com esta pessoa, meu Deus, que esse dia seja um dia abençoado, que ela tenha força para chegar até o momento de entregar o jejum e entregar esse jejum em favor da purificação da própria vida e do perdão que vem de Deus, para que esta pessoa seja salva como Davi e não destruída como foi Saul. Aquele que concorda comigo, diga: assim seja na minha vida. Diga: eu recebo as bênçãos de Deus na minha vida. Eu recebo as bênçãos de Deus na vida de cada pessoa a quem eu amo e de que eu quero bem, em um nome de Jesus. Digam amém. Digam graças a Deus. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Se você está fazendo a oração diária e está acompanhando o estudo do jejum desde o início, eu tenho certeza que sua vida já mudou muito. Talvez você esteja chegando no canal agora, talvez você esteja conhecendo o canal através desta mensagem e você queira consagrar o azeite puro da oliva. O que é que você vai fazer? Você vai comprar o azeite, você vai preparar o lugar onde esse azeite vai ficar e você vai fazer a oração diária todos os dias. Você não vai pegar um dia e você vai fazer a oração diária toda de uma vez só. Por quê? Porque você vai fazer à toa, você vai deixar o celular lá, você vai deixar a televisão ligada, o computador, e você não vai se dedicar.
Então eu quero que você faça como todos estão fazendo. Todo dia, você vai levantar de manhã, você vai selecionar a partir do primeiro a oração diária, a consagração do azeite, e você vai fazer até concluir. Por quê? Porque você vai estar consagrando o azeite, mas você vai estar aprendendo a consagrar a sua vida. Não adianta você ter um azeite consagrado ao Senhor e você levar uma vida de perturbação. É mais importante que você mude do que você ter um azeite consagrado dentro de casa. Porque o azeite acaba e você continua. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Alexandre Marques, pregador do Evangelho, e encerro aqui mais um episódio do Comentando a Bíblia. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.